Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Gostaria, antes de iniciarmos a nossa meditação para esta noite, apenas, em poucas palavras, transmitir um abraço da nossa igreja em São Paulo, que já se reuniu hoje para cultuar, já falei com os nossos presbíteros, mas sempre que possível a gente tenta, em nome do conselho, em nome da igreja, transmitir um abraço que carinhosamente sempre nos é dado, nas pessoas dos pastores quando visitam as demais igrejas. Então, neste momento, sintam-se também abraçados pela pela IP do Jardim Damasceno, em São Paulo, tá bom? Gostaria também ainda de agradecer, as orações dos irmãos em favor da minha vida, da vida de alguns membros da nossa igreja, nesse período de isolamento social, onde muitos de nós estivemos, infelizmente, sendo acometidos pela doença do momento. Eu acredito que das pessoas que eu conheço mais próximas, eu fui o que ficou pior, E em poucas palavras gostaria de dar um pequeno testemunho para você, e aonde eu tenho conversado com os amigos, com a família, eu digo que se fosse a minha hora, Deus tinha me levado, porque eu cheguei realmente nos estágios mais avançados da doença, apenas não precisei ser entubado, que é o temor de todo mundo, não é? Mas de falta de ar, cansaço, sem condições de caminhar 5 metros, sem que não houvesse a necessidade de parar para respirar. Então, eu estou dizendo tudo isso para você, já passou, graças a Deus, são 4 meses, eu peguei, minha esposa pegou, acreditamos que o Dudu, apesar de não ter feito também o exame, mas com certeza a gente não mudou o nosso convívio em casa. Mas eu quero dizer para você que a gente continua adorando o mesmo Deus de antes dessa doença chegar, não é? Por isso eu não estou aqui para dizer para você, faça, esqueça, tira a sua máscara. Não, eu estou dizendo para que você seja prudente, mas que você continue vivendo. Continue vivendo, meu irmão. Não tenha medo de viver, porque o mesmo que te deu a vida é quem te guarda, é quem te sustenta. Eu me lembro numa desses dias, talvez a pior noite de todas, que eu passava sem saber, dormindo, hora eu estava acordado, hora eu estava delirando, e eu lembro que eu pedi para Deus, falei, Senhor, pode me levar, eu estou pronto. Pronto no sentido de que tudo que eu precisava em vida eu já tenho, que é o Espírito Santo de Deus, que tocou em minha vida e converteu o meu caminho de volta para o Senhor. Depois disso, meu irmão, não há mais nada que nós precisamos neste mundo. Não preciso ver meus netos. Porque tem gente que fica colocando, Não, Senhor, eu quero morrer, mas só depois de eu casar, só depois de ter um filho, só depois de ter um neto. E assim a gente vai colocando tantas barreiras, enquanto a gente, quando passa por uma experiência realmente de quase morte, a gente tem que estar pronto. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então, minha palavra para você, desse breve testemunho, poderia aqui falar muito mais coisas do que eu passei, mas é somente isso. Tenha cautela, se cuide realmente, mas não deixe de viver. Porque o Senhor vai sustentar a sua vida, assim como Ele sustentou a minha. Amém? E em último lugar, gostaria de agradecer também os irmãos que puderam contribuir conosco ontem, na charreata. É as coisas do momento, A gente só vai no barquinho assim, navegando conforme Deus permite. Então, agradecemos aqueles que puderam participar, que Deus abençoe a sua vida. Para nós é sempre muito bom, eu e a minha família, receber um carinho da igreja aí, de todos vocês, tá bom? Muito bem, mas vamos ao que nos interessa verdadeiramente nesta noite, que é ouvirmos a palavra do nosso Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de João, logo no início do primeiro capítulo. A princípio, nós vamos ler 3 versos de forma separada, mas que conforme nós iremos meditando, argumentando, nós iremos ler as entrelinhas desses versos. Então, com a Bíblia aberta, no capítulo 1 de João, nós iremos ler primeiramente o verso 15, depois o verso 20 e então o verso 30. Muito bem. Acredito que o texto do Evangelho de João é um texto bastante fácil de chegarmos até ele, então não há necessidade de muito mais tempo. Diz assim, então, primeiro o verso 15 do capítulo 1 de João.
João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Agora nós iremos para o verso 20, e ele diz: ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E por último, o verso 30, que diz as seguintes palavras: é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedindo orientação mais uma vez do seu Santo Espírito. Querido Deus, nós estamos muito gratos, ó Pai, porque o Senhor tem atendido as nossas orações. Durante tanto tempo, ó Pai, em meio à pandemia, nós oramos, clamando ao Senhor, ó Deus, que nos desse a oportunidade de nos reunirmos de novo, o mais brevemente possível, e aqui estamos hoje. Obrigado, Senhor, obrigado. E continuamos a clamar pela Tua mão sobre as nossas vidas nesses dias, ó Pai, mais certos e convictos de que o Senhor nos sustenta dia após dia, para a glória do Teu nome. E neste momento que estamos com a Tua palavra aberta, ó Pai, que não seja a palavra de homem, que não seja, Deus, apenas o intelecto humano, mas que seja a ação do Teu Santo Espírito, ó Deus, traduzir ao coração daqueles que aqui estão, daqueles que nos ouvem pelas redes sociais, para que eles possam, ó Deus, assim como essa palavra tocou em meu coração, ser tocados também pelo Senhor. E, ó Deus, tomarem uma decisão de permanecerem fiéis ao Senhor. Que assim seja para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. O pastor Sami me pediu para que eu pudesse passar o tema. Como é de costume, vocês anunciam dias antes. E quase que eu coloquei para ele, o tema vai ser Testemunhas de Jeová. Mas, obviamente, né, eu tinha algo a mais para falar do que isso. Então, eu mandei para ele o tema que é Testemunha de Cristo, um modelo a ser seguido. Eu gostaria de levar você a refletir sobre esta perspectiva de testemunha. Não sei quantos aqui já foram até um tribunal para testemunhar. Não sei quantos aqui talvez assistiu apenas um filme sobre tribunais, mas quando existe algum acontecimento da onde surgem duas histórias e se tem uma ideia duvidosa de quem está com a razão ou não, leva-se ao tribunal. E ali, uma das práticas, dentre muitas, é justamente que se haja as testemunhas. Mas as testemunhas, elas não podem ser também quaisquer pessoas. As testemunhas precisam ser pessoas que viveram, que viram, que conhecem, que sabem o que aconteceu. Não adianta você, numa colisão de carro, chamar o seu amigo do trabalho para ser sua testemunha, se ele não estava do seu lado. Não adianta você ir numa ação contra uma empresa que você acredita que lhe fraudou e chamar seu pai e a sua mãe para ser as suas testemunhas. Porque eles não sabem o que aconteceu, eles não conhecem o seu dia a dia. Percebe como a história de uma testemunha, ela é importante mesmo na vida secular, no sentido natural do nosso dia a dia? É a mesma coisa quando se trata do Evangelho de Cristo. Quando você se diz uma testemunha de Cristo, o que vem ao seu coração, meu irmão? O que você espera, o que você entende de testemunhar Cristo? Testemunhar Cristo é quando alguém pergunta a sua religião e você fala, eu sou cristão. Testemunhar Cristo talvez seja quando alguém te indaga acerca da sua fé, você pega lá o credo apostólico, ou então uma confissão de Westminster, e apenas aplica ou manda para a pessoa, isso aqui que eu creio, pronto. Eu acredito que a ideia de testemunha de Cristo, ela está muito mais ligada a uma questão prática do que teórica. Consegue entender essa relação? Entre a praticidade e a teoricidade, se é que existe essa palavra, que eu gosto de inventar umas de vez em quando, de ser uma testemunha de Cristo.
Porque as pessoas podem conhecer vastamente muito sobre Cristo, sobre a sua história, sobre os seus feitos, sobre a religião que ele fundou, sobre aqueles que o atacam. Você pode ler caminhões de livros acerca disso, mas você nunca será uma testemunha verdadeira e fiel se você não tiver um contato pessoal com esse Cristo. E é aí que muda tudo, meu irmão. É aí aonde a linha que separa intelecto de prática se funde e faz de você uma testemunha fiel e verdadeira de Jesus Cristo. Provavelmente você já percebeu que eu separei um texto nesta noite para nós meditarmos sobre ele, que talvez vai falar de uma das maiores testemunhas de Cristo. E nós vamos ver detalhes na vida deste personagem que, pasme, vão talvez contra a lógica de uma testemunha. Digo isso porque eu vou citar isso no meio da pregação, mas, por exemplo, eles nem se conheciam. Olha que legal. Não visualmente. Vocês prestaram atenção na leitura que o presbítero Edinaldo fez? É meu irmão mesmo, né? Parece que ele leu o meu esboço, não é possível. É um dos textos que a gente usa para falar da relação entre Jesus e João Batista. Justamente porque quando as duas mães se encontram, o filho que está no ventre de Isabel se estremece quando vê Maria chegando próximo. Porque ali já existia uma relação especial entre esses dois personagens. Mas vamos lá. Para começar, eu acho importante a gente dizer que o Evangelho ele é uma narrativa de fatos que aconteceram, certo? Então, se ele é uma narrativa, nós precisamos lembrar também que quem escreveu o Evangelho de João não é o mesmo João a quem é citado, certo? Eu sei que vocês já estudaram bastante o texto de João e por isso estou aqui apenas pincelando algumas coisas. Porque seria diferente se o próprio João Batista estivesse falando de si, não é? Seria diferente, uma perspectiva diferente, mas não. É o evangelista João falando sobre João Batista. Com toda certeza, João era alguém não só especial para preparar a vinda de Jesus, como também alguém dotado de sabedoria, disposição e convicção a respeito de quem era e qual era o seu papel. A impressão que eu tenho é que João Batista sabia exatamente quem ele era, como diz os nossos jovens hoje na fila do pão. Né? João Batista tinha uma visão clara de quem ele era. E por isso, a história narrada por João, nós vamos ver nitidamente que João Batista, ele não só sabia quem ele era, como ele tinha certeza do que ele tinha que fazer, tinha convicções para isso e fez da melhor forma possível. Por isso, nesse capítulo 1, nós vamos ver João narrando 3 perspectivas dos testemunhos de João Batista naqueles dias. E o primeiro deles, a impressão que eu tenho, e agora nós vamos ler todo o que nós estamos, que ficou, né, nas entrelinhas, como eu disse, a impressão que eu tenho é que o primeiro trecho, que vai dos versos 15 a 18, João, o evangelista, né, aquele que está escrevendo o evangelho, ele está preocupado em apenas neste primeiro momento identificar qual era a pregação de João Batista. Então acompanhe comigo, verso 15 a 18. Diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E o último verso diz: Ninguém jamais viu a Deus, o primogênito, o unigênito, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Olhando para este texto
e para os textos que nós ainda vamos estudar, nós podemos identificar algumas coisas sobre João Batista. Primeira coisa que eu identifico em João Batista é que ele tem a preocupação de dizer: eu não sou o Cristo. Ele tem a preocupação de deixar bem claro: não sou eu, aqueles que vocês adoram, devem adorar. Segundo, ele diz bem claramente que ele, o Jesus, o Cristo que viria, é maior do que João Batista. Em terceiro, ele existe antes de João Batista, ou seja, ele é Deus. Em quarto lugar, ele é múltiplo abençoador, a ideia de graça sobre graça. E mais uma perspectiva de João na sua pregação é que ele é revelado pela vontade do Pai. Ou seja, João Batista sabe quem ele é. Ele não tem a pretensão de tomar o lugar de Jesus. Me parece que João tem em mente, ao pregar a vinda de Cristo, deixar claro que é este Cristo a quem as pessoas deveriam seguir. É algo natural naqueles dias. Qualquer profeta que se levanta, uma multidão vem atrás sendo arrebanhada por ele. Não é? Nós vamos ver isso com um estudo simples da Bíblia, que se levantavam pessoas, por isso haviam seitas espalhadas naqueles dias. E aí João Batista agora começa a ter notoriedade. Só que a preocupação de João Batista é não congregar pessoas para si. Por isso que João já inicia dizendo, João testemunha a respeito dele e exclama. Ou seja, olha só a pregação dele. E já fala, este é o de quem eu disse. Ou seja, não sou eu. Não me siga. Não se prostre diante de mim. Não me adore. Não me venere. Ouça o que eu digo, mas aguarde aquele a quem eu prego. Essa era a perspectiva de João. Em segundo lugar, se a primeira, não é João, o escritor, dizendo como era a pregação de João Batista. Em segundo lugar, João, o escritor, vai identificar uma cena, ou seja, um fato agora que aconteceu realmente naqueles dias. Então, seguindo a nossa leitura do verso 19 a 28, acompanhe aí na sua Bíblia, por gentileza. Este foi o testemunho de João, presta atenção que agora é um fato narrado, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu também, não. Verso 22, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então, uma das frases célebres da Bíblia, que a gente já ouviu muitas pessoas citando essa frase, é a resposta de João Batista. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, então por que batizas? Se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Homens são enviados de Jerusalém até João Batista, para saber quem é este homem. E eu arrisco lhes dizer, porque a sua fama estava crescendo. Não é? Homens foram enviados a fim de espiar o que estava acontecendo com um tal homem que estava ganhando fama, reconhecimento, seguidores, pelo menos foi a forma como chegou até eles, e que estava batizando. E aí João Batista recebe esses homens em sua presença e vai ali então responder às suas indagações. Mas tem algumas coisas interessantes na ida desses homens até João Batista.
Por exemplo, a primeira coisa delas é que não era um lugar perto, não era próximo. Né? Eu coloquei lá no Waze, só para desencargo de consciência, assim. Distância entre, no Waze não, no Google, né? Distância entre Jerusalém e o Rio Jordão, por exemplo. Aí dá lá 130 e tantos quilômetros. Aí a gente não sabe qual a extensão do Rio Jordão. Mas a palavra de Deus vai dizer que João Batista batizava além do Jordão. Identificado como uma região chamada Betânia. Só que hoje, nos nossos dias, a gente não consegue identificar uma Betânia além do Jordão. Existe uma Betânia próxima a Jerusalém, mas que com certeza todos os estudiosos descartam totalmente a possibilidade de ser ali, porque ela está muito distante do Rio Jordão. E então, esses homens com certeza atravessaram um grande caminho para chegar até João Batista. Então você imagina a curiosidade para eles saber quem era João Batista. E aí, quando eles chegam em João Batista, eles têm a preocupação de identificar quem é aquele homem realmente. Dizendo, fala para nós quem você é. Por acaso, você é um profeta? Ele o era. Mas ele diz, não. Pergunta para ele, então, você é Elias? Porque lá em Malaquias está descrito que viria alguém. Elias é a palavra usada em Malaquias. Contudo, em Lucas nós vamos saber que realmente era João Batista, a pessoa que viria no poder e na pregação de Elias. E aí eles perguntam, você é o Elias? E ele também fala, não sou Elias, porque ele não era o Elias realmente, ele era João Batista. Então, quem é você? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem é você? Membro da IP Parque Novo Mundo. Quem é você? Essa pergunta deveria ecoar no nosso coração todos os dias, quando a gente levanta da nossa cama, quando a gente abre os nossos olhos, quando a gente se olha no espelho, nós deveríamos nos perguntar, quem é você? Porque essa resposta a esta pergunta vai determinar muitas coisas sobre a sua fé, sobre a sua dedicação. Essa pergunta vai determinar uma série de fatores que para você pareça não ser tão importante, quando na verdade no final são determinantes para que você seja quem você é, ou para que você seja quem você gostaria de ser. Quem é você? João Batista, em cada uma das suas respostas evasivas, dizendo, não sou Elias, não sou profeta. Mas então a gente precisa levar para as pessoas que nos enviou uma descrição de quem é você, nos diga quem é você. E Elias vai e fala então, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai os vossos caminhos. É essa a resposta que eu e você precisamos dar. Somos a voz de Deus que ecoa na sociedade. Somos a voz de Deus que ecoa na família. Somos a voz de Deus que ecoa nas escolas, nas faculdades, nos trabalhos, onde quer que esteja, na fila do banco. Nós somos a voz que clama não mais no deserto, mas clama aonde quer que nós estejamos. E aí a minha pergunta para você, você tem sido essa voz que clama onde você está? Como eu disse, João Batista não conhecia Jesus. Ele viveu, o texto vai dizer que ele viveu durante toda a sua vida no deserto, afastado da cidade. E ali ele desenvolveu o seu ministério, a sua pregação. A diferença de idade entre João Batista e Jesus é aproximadamente de 6 meses. Então imagine você, João Batista, sem saber quem é, mas confiante de que aquele era Jesus Cristo, óbvio que movido pelo Espírito Santo, dado a ele essa função de ser aquele que prepara o caminho. Mas ele era essa voz, que naqueles dias ecoava no deserto, mas hoje eu e você precisamos ser a voz que ecoa aonde nós estivermos. E em último lugar, agora sim, João, o evangelista, vai narrar o seu encontro pessoal, ou melhor, o encontro pessoal de João Batista com o Senhor Jesus. Acompanhe os versos 29 a 34. Diz assim,
No dia seguinte, ou seja, ontem ele foi visitado pelos fariseus, hoje ele encontra com Jesus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 30, é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Verso 32, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Era a maneira como João saberia quem era o Cristo, já havia sido revelado a ele. Verso 33, eu não o conhecia, ou seja, viveram separados um do outro. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. A pregação de João Batista tinha a preocupação de não atrair os holofotes para si. A testemunha fiel de Cristo nos nossos dias deve ter a mesma perspectiva. E como é difícil, meus irmãos, como é difícil a gente crescer, desenvolver, ter reconhecimento, uma certa fama, vamos colocar entre aspas, e não permitir que isso tome o nosso coração de soberba. Como é difícil você ser um destaque, porque os homens dão destaque a algumas pessoas e a outras não, isso é normal, é natural. Mas como é difícil você receber destaque e manter o seu coração humilde na presença de Deus, recebendo a glória que os homens te dão e apontando para Cristo, porque é isso que João Batista estava fazendo. Quando aqueles homens começaram a ouvi-lo e ser arrebanhados por ele, naturalmente João Batista pegava aquela glória e dizia: é para este que vocês precisam enviar essa glória. É para este que um dia vai vir, que já está entre vós, que ninguém sabe quem é, mas é para este que vocês precisam reverenciar, adorar, buscar e se converter a ele. João Batista não tinha o menor interesse em atrair os holofotes para si. Enquanto hoje, nunca vou me esquecer dessa frase, onde hoje muitas igrejas colocam a foto do pastor, do obreiro, do bispo na porta das igrejas, porque isso iria atrair algumas pessoas. Irmãos, Jesus não precisa disso. Seria muito bom que todos nós vivêssemos no anonimato, mas a gente sabe que cada um tem um nome, um CPF e uma digital exclusiva. Então não dá para ser anônimo nos nossos dias. Mas nós precisamos nos anular. Isso uma testemunha fiel de Cristo faz. Ele se anula. Não se anula diante dos homens, mas se anula diante de Deus para dizer assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sirvo para nada. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu recebo é para Deus, é para a glória de Deus. E é tão bom quando a gente alcança um entendimento profundo disso. A gente simplesmente se liberta de uma série de fatores, como por exemplo, daquele tapinha nas costas. Nossa, pastor Eduardo, como sua pregação foi uma bênção. Não vou mentir para vocês que eu já preguei esperando por isso. Perdão, pequei. E eu confesso. Quem nunca, que atire a primeira pedra. Eu já preguei sim, esperando que os irmãos pudessem falar comigo e dizer: pastor Eduardo, sua pregação foi uma bênção. E sabe o que acontecia? Nesse dia era uma das pregações que ninguém me falava nada. Ninguém, parecia que eu nem tinha pregado. Boa noite, pastor, boa semana. Puf. Ô, pastor, boa noite, vamos comer uma pizza semana que vem? Vamos, irmão. Pareciam que não tinham nem prestado atenção. Aí já tem outros dias que o pastor Eduardo sobe para o púlpito, se sentindo mal, despreparado, envergonhado porque não estudou o suficiente. E aí parece que nesse dia é onde o Espírito Santo agiu e falou: puxa, hoje você, através do Espírito Santo de Deus, vai tocar o coração de pessoas. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é justamente que a gente precisa aprender a não
puxar a glória que é de Deus para nós. Façamos nossa parte. Eu preciso estar aqui preparado, que o resto é do Espírito Santo. Mas você precisa também estar aí preparado. E não preparado para me elogiar no final do culto. Preparado para glorificar a Deus, porque Ele tem te dado uma oportunidade única de estar no lugar onde o nome dEle é pregado, sem que esperem-se de você nada em troca, a não ser o seu amor, a sua dedicação e confiança, não para o pastor, não para o conselho da igreja, não para a diaconia, não para os jovens, mas para Deus. A gente precisa lembrar que Deus te coloca onde você está, para servir Ele aonde você está. Porque se Ele não te quisesse aqui, meu irmão, você não estaria. Então, se você está aqui, é porque Ele quer te usar aqui. Se você está aqui, é porque Deus quer fazer da sua vida, sim, um pedestal da glória dEle. Talvez não seja da forma como você queira, ou como você acha que queira, mas uma coisa certa e certeira: Deus quer te usar aonde você está. Sabe aquele emprego, não sei, se a maioria aqui trabalha ou por conta ou registrado, mas sabe aquele emprego que muitas vezes está difícil, está osso para você, você não consegue, parece que mais entrar na empresa? Deus te quer lá, meu irmão. Deus te quer lá porque Ele quer que você brilhe lá. A faculdade, nossa, um antro de perdição dos nossos jovens. Jovens, você precisa ser sal e luz na faculdade também. A gente precisa quebrar esse medo, esse paradigma de que nossos jovens, quando vão para a faculdade, vão se perder. Infelizmente, isso é uma máxima, mas não precisa ser uma regra. Isso só vai acontecer se você for uma testemunha fiel de Jesus, como foi João Batista. Aí sim, meu irmão, você pode estar no deserto, pode estar na balada, pode estar na faculdade, pode estar no maior antro de perdição da vida, mas você vai estar lá como uma voz que clama no deserto. Para finalizar, o comentário Moody diz: João deu 3 testemunhos excelentes, grava isso na sua memória, da pessoa e obra de Cristo. Primeiro deles, como cordeiro, sua missão era a redenção. Segundo, ao batizar com o Espírito, ele funda a igreja. E em terceiro lugar, como filho de Deus, ele seria digno de obediência e adoração. Consegue entender? Obediência e adoração. Porque quem te resgatou, quem te trouxe de volta para perto do Pai, foi Jesus. Por isso, João Batista, o tempo todo, se esquivou de todo e qualquer holofote que tentaram colocar nele. Sempre apontando: está no meio de vós alguém que eu não sou digno de atar-lhe as sandálias dos pés. Concluindo, qual é o padrão então que devemos seguir ao olhar para João em testemunhar de Cristo? Vamos pegar talvez um padrão que João mostra nesses 3 relatos que nós lemos e meditamos nessa noite. E será que nós conseguimos tirar para a nossa vida uma forma de fazer isso, como João fez? Eu gostaria de arriscar um palpite de apenas 2 ações. A primeira é de fazer de toda a nossa vida uma seta que aponte para Jesus. Todo mundo aqui sabe qual é a intenção de uma seta, não é? Se você dirige, mais ainda. Se está lá uma setinha para frente com um corte, você sabe que não pode continuar. Mas se não tiver, você deve seguir. A seta aponta a direção. Uma seta mostra um caminho. Eu e você precisamos ser uma seta, apontando para Cristo o tempo todo. Apontando para o Senhor Jesus, para a salvação de almas, para a restauração de vidas, para a restauração de famílias, para conquistas não que vão trazer orgulho para homens, mas que vão fazer com que o nome de Deus, a obra de Cristo seja conhecida pelos 4 cantos da terra. A minha vida precisa ser uma seta. E em segundo lugar, nós precisamos ter humildade, para que ainda que recebamos a glória, direcionemos esta glória para Cristo. Quando te elogiarem, aonde for, meu irmão, fala: louvado seja Deus, porque é Ele quem me fez, ou é Ele quem me permitiu, ou é Ele quem me deu. Testifique, não tenha vergonha.
recebeu uma promoção lá na sua empresa, no seu trabalho, deu um glória a Deus na frente do seu chefe e falou: louvado seja Deus, eu tenho orado e Deus ouviu a minha oração. Na faculdade tirou um 10 no meio do seu grupo, glorifique a Deus, falando: louvado seja Deus que nos deu a capacidade. Isso é testificar, é testemunhar, é dizer que tudo que você é, o que você faz, o que você tem, é de Deus. Que o Senhor tenha falado ao seu coração, meus irmãos. Que essa palavra de hoje possa realmente trazer de volta aos nossos corações o sentido real do que é testemunhar. O sentido real, verdadeiro, puro, simples. É simples, a gente que dificulta, mas do que é ser verdadeiras testemunhas de Cristo. Que assim seja para a glória do Senhor. Amém? Amém. Que Deus te abençoe.